Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje falando sobre grandezas e medidas, tá? Transformações de unidades. Grandezas e unidades de medidas e instrumentos de medidas. Então temos aqui o instrumento a balança, unidade quilograma, grandeza massa. O próximo instrumento seria a trena, unidade metro, grandeza comprimento. Instrumento relógio, unidade hora, grandeza tempo. Instrumento jarra medidora, unidade litro, grandeza, capacidade, tá? A ideia de medida. Medir é comparar duas grandezas de mesma espécie, verificando quantas vezes uma contém a outra. Unidade de medida. A medida de comprimento do tampo pode ser medida pelo palmo da mão, ou por uma régua ou fita métrica. Tá aqui, ó, unidade de medida. Então temos aqui a régua, a unidade de medida aqui no caso aqui, 1 centímetros. Tem aqui a unidade, tá? Unidade aqui seria uma superfície quadrada, né? E embaixo ali temos a grandeza de massa. Popularmente se diz peso, né? Mas o correto seria massa, tá? Que o peso pode variar dependendo do planeta que você está, tá? Falamos sobre isso nas aulas de leis de Newton, por exemplo. Outras grandezas que tem aqui são grandezas de unidades digitais, tá? Então tem aí o kilobytes, que é 1024 bytes, megabytes, 1024 kilobytes. Esse número chegou porque o computador conhece dois números, né? 0 e 1. Então, esses valores vão ser sempre potência de 2. Então tem lá 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 a quinta e assim por diante, até chegar aqui em 2 a décima, que nós temos aqui o 1024. Então, a cada 1024 kilobytes, eu tenho 1 megabytes. Tranquilo? Então, tem aqui as transformações aqui, que é diferente unidades analógicas de unidades digitais. Vamos falar agora sobre medida de tempo. Horas, minutos e segundos, tá? Só fazer um parênteses aqui que no sistema internacional o tempo é medido em segundo, tá? Vamos fazer a soma de tempo aqui. Eu tenho 1 hora e 49 minutos mais 25 minutos. Somando esses dois aí vai dar 1 hora e 74 minutos. Mas só que a cada hora tem 60 minutos. Então passou ali. Então eu vou dividir ali, vou subtrair os 60 minutos dos 74 e vai sobrar 14. Então, a cada 60 que eu conseguir, vou inteirar 1 hora. Então, na verdade, eu tenho aqui 2 horas e 14 minutos. Outra coisa que seria legal vocês anotar, que nós vamos usar muito aí na física, é que 1 hora contém 3.600 segundos. Então a gente vai acabar fazendo muita conversão desse tipo aí, porque segundos é o que nós usamos aí no sistema internacional de unidades. Tem alguns outros valores aqui para curiosidade, né? Um dia 24 horas e um dia tem 1.440 minutos. Vamos lá, a padronização, como eu estava falando para vocês, existe o Sistema Internacional de Unidades, tá? Temos aqui também os múltiplos e os submúltiplos. Vamos começar falando aí da unidade de comprimento, metro. Então temos aqui o km, significa quilo, se K é o quilo, então ficou quilo, metro, quilômetro, hectametro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, ok? Então tá aqui como o quilo, por exemplo, isso vai para outras tabelas que nós vamos ver, vai valer a mesma coisa. Quilo vale 1.000, hecto vale 100, deca vale 10, deci vale 0,1, centi 0,01, mili 0,001, mil ao contrário, tá? Ou nós trabalhamos aí com potência de 10, quilo 10 à terceira, hecta 10 ao quadrado, deca 10 a 1, deci 10 a menos 1, centi 10 a menos 2 e mili 10 a menos 3, como nós vimos nas aulas passadas, aí, por exemplo, como de notação científica, tá?
Vamos lá para a tabelinha aqui. Cada casinha que eu vou pulando para a direita aqui, eu vou multiplicar por 10 e cada uma que eu pulo voltando, eu vou dividir por 10. Esse aqui é o bizuzinho para a gente fazer essa conversão de unidades mais facilmente. Por exemplo, aqui, vamos transformar 3,728 metros em centímetros. Então, eu estou aqui em metros, quero chegar aqui em centímetros. Quantas casas eu vou pular? De metros até decímetros, de decímetros para centímetros. Então, como eu pulei duas casas, 10 vezes 10, 100. Então, eu vou pegar esse número e multiplicar por 100. 3,728 multiplicado por 100. Lembrando que essas continhas aqui é só quando for multiplicação e divisão por números de final zero, tipo 10, 100, 1000. Então, aqui o que a gente vai fazer é sempre ou andar casa com a vírgula ou adicionar zero. Aqui nesse caso aqui nós vamos andar casa com a vírgula. Como é 100, possui dois zeros, nós vamos andar duas casas com a vírgula. Uma, duas casas, que vai ficar 372,8 centímetros. Ok? Vamos para o próximo slide. Agora vamos falar de massa. Como eu mencionei anteriormente, massa é diferente de peso. O peso está envolvido aí com a gravidade, como vimos também nas leis de Newton. Aí, peso é igual massa vezes a gravidade. Mesmo sistema aqui, quilo, grama, hectagrama, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Também o jeitinho de transformar, mesmo esqueminha aqui, cada casa que eu vou pulando para a direita, eu vou multiplicando por 10. Cada casa que eu vou voltando aqui para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Primeiro exemplo aqui é transformar 46 miligramas em decigramas. Então temos aqui, ó, de miligramas para centigramas, de centigramas para decigramas. Então, como eu pulei duas casas, cada casa eu vou dividir por 10. Então, no caso aqui, eu vou dividir por 100. No caso, dividindo por 100, eu vou dar duas casas com a vírgula. E vai ficar 0,46 decigramas. Área de uma região retangular. Então, vamos falar agora de unidades quadradas, tá? Então, temos aqui uma área de comprimento ou base de 5 centímetros, altura ou largura de 3 centímetros. Como nós calculamos a área, base vezes altura. Nesse caso aqui, eu tenho 15 centímetros quadrados. Centímetro vezes centímetro ficou centímetros quadrados, ok? Tá aqui, ó. Vamos lá para a unidade quadrada. Mesmo esqueminha aqui, quilo, hecta, deca. A diferença, vamos ver aqui já na tabela para ficar mais fácil, que cada casa que eu pular, eu vou ainda dividir por 10, mas por 10 ao quadrado, porque se trata de uma unidade quadrada, tá? 10 ao quadrado, no caso, 100. Então, cada casa que eu pular, eu vou dividir ou multiplicar por 10 ao quadrado, ok? Já coloquei até 100 aqui para vocês, já simplificado aqui. Então, vamos transformar 378,1 decímetros quadrados em metros quadrados. Decímetros quadrados para metros quadrados. Quantas casas vou pular? Uma casa só. Vou dividir aí por 100, ou 10 ao quadrado. Então, dividindo por 100, eu vou andar duas casas com a vírgula. Opa, vai ficar 3,781 metros quadrados. Ok? Capacidade. Grandezas que indicam a quantidade de líquido ou gás que cabe em uma vasilha ou reservatório. Quilolitro, hectalitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitros. Então vamos lá. Cada casa também que eu pulo para a direita, eu vou multiplicar por 10. Cada casa que eu pulo voltando para a esquerda, eu vou dividir por 10. Vamos transformar aqui 3,875 hectalitro em centilitros. Hectalitros para decalitros, decalitros para litros, litros para decilitros, decilitros para centilitros. Então, aqui 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu vou ter 10 mil, ou 1 com 4 zero, como preferirem. Então, eu vou multiplicar aquele 3,875 por 10 mil.
vou andar 3 casas com a vírgula, como eu teria que andar 4, vou adicionar mais um zero, e esse número vai passar a ser 38.750 centilitros. Outra grandeza de volume, inclusive o sistema internacional, quando a gente fala de volume, é metro cúbico, tá? Então temos um paralelepípedo aí. Eu vou multiplicar aí A vezes B vezes C. Digamos que esteja em metro, vai ser metro vezes metro, vai dar metros cúbicos, tá? Tá aqui a tabelinha de metros cúbicos. Mesmo sisteminha, cada casa que eu pular, eu vou dividir e multiplicar por 10. Mas o caso aqui vai ser por 10 ao cubo. 1.000. Cada casa que eu pular para a direita, multiplico por 1.000. Cada casa que eu pular, eu vou dividir por 1.000. Lembrando que, por exemplo, se eu pular uma casa, 1.000, duas casas, 1.000.000, três casas, 1.000.000.000. Então vai acabar dividindo por 1.000.000, multiplicando por 1.000.000, por exemplo. Vamos transformar 5,8 decímetros cúbicos em centímetros cúbicos. Decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, vou calcular uma casa apenas, vou multiplicar por 1.000. Vou andar uma casa com a vírgula e adicionar dois zeros. Resultado, 5.800 metros cúbicos. Por último aqui, uma anotação que seria legal vocês fazerem aí, que é, eu diria que fosse numeral mais importante aqui, seria 1 decímetro cúbico igual a 1.000 centímetros cúbicos, ou seja, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, que pode acontecer a gente sempre estar transformando de unidade de volume aí de metro cúbico para litros, tá? Então seria bom guardar essa referência aqui, ó, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Tá bom, turminha? Essa foi a aula aí de transformação de unidades, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu, abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.